Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui pra gente fazer a primeira aula de matemática. Tô muito ansiosa, pra falar a verdade. Eu peço pra que vocês ignorem se tiver barulhos externos, tá? Porque eu tô gravando aqui na minha casa e normalmente a gente sabe como é gravar em casa com uma família grande. Mas enfim, na primeira aula que a gente vai passar hoje é justamente sobre um assunto introdutório, né? De introdução, que é os conjuntos numéricos. Como a gente tem uma diversidade enorme de números, de formas de números, enfim. Eles pegaram a matemática, eles pegaram todos esses números, os matemáticos, e eles dividiram os números em diversos conjuntos numéricos. Então, tem diversos conjuntos numéricos e dentro desses conjuntos tem subconjuntos. Mas, assim, para você entender, é fácil, é um assunto introdutório para a gente entrar realmente em matemática e saber que é uma grande diversidade de números e esses números estão divididos em conjuntos numéricos. Então, eu vou entrar no Word para ficar mais fácil, para vocês irem analisando certinho, e aí a gente vai vendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar, perguntar no grupo, perguntar para mim no WhatsApp em especial, e de quinta-feira a gente vai estar abrindo as aulas online para vocês também tirarem dúvidas, tá bom? Então vamos começar, e eu vou começar justamente sobre, em geral, os conjuntos numéricos. Eu já fiz aqui uma coisa antecedente para a gente conseguir compreender e ficar mais fácil. Os conjuntos numéricos, como eu disse, são diversos conjuntos que dividem os números. O primeiro conjunto numérico é o conjunto de números naturais, que é esse aqui que a gente vai ver agora. Clara, o que são números naturais? Números naturais são pertencentes aos conjuntos de números naturais. Os conjuntos de números naturais são aqueles que a gente pode contar algo, contar uma quantidade. Então, se eu posso contar 1, 2, 3, 4, é um número, perdão, dos conjuntos de números naturais. Então, eles seriam desde o zero até o infinitamente. Então, todos os números positivos que dá para contar uma quantidade, eles fazem parte dos conjuntos de números naturais. O zero. E o zero? O zero é um número nulo, porém ele faz parte dos números naturais. Então, os números naturais são do zero até infinitamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfim, infinitamente. Então, os conjuntos de números naturais, eles abrangem todos os números que dá para se contar, dá para se contar em mão. Tá vendo? Todo número que você conseguir fazer na sua mão, é um número natural, faz parte dos conjuntos de números naturais. Esse conjunto ele é representado pela letra N. Então, toda vez que falar de números naturais, do conjunto de números naturais, ele é representado pela letra N, de natural. E ele é representado pela letra N. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e etc. E o que eu coloquei aqui embaixo, que vale a pena a gente saber. Todas as vezes que tiver a letra N com asterisco, é todo o conjunto de números naturais sem o zero. Então, toda vez que tiver N asterisco e perguntar, por exemplo, qual é o conjunto N asterisco? Eu dei exemplos de números que fazem parte do conjunto de N asterisco, é o conjunto de números naturais sem o número nulo, que é o zero, certo? Então, N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É todos os números naturais. N asterisco. N asterisco é 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, certo? Qualquer dúvida, como eu disse, vocês podem estar perguntando para mim. O segundo conjunto natural que a gente vai estar aprendendo, desci um pouquinho, é o conjunto de números inteiros. O que é o conjunto de números inteiros? O conjunto de números inteiros abrange tanto os números naturais, então de 0 a infinito, tanto o oposto dele. Como assim? Qual é o oposto de 1? O oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 3, menos 3. Certo? Então, o oposto do número sempre vai ser ele negativo. Qual é o oposto de menos 3? 3. Entendeu? Então, assim, sempre que for o oposto, o sinal muda. É fácil. O oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 1, 1. Certo? Então, um conjunto de números inteiros vai englobar tanto os números naturais, quanto o oposto deles, que seriam os números negativos. Aqui eu coloquei uma linha numérica, e o 0, que é o número nulo, depois todos os números para frente do
zero infinitamente, e todos os números atrás do zero, que seriam os números negativos. Lembrando que sempre tem que ser inteiro, não entra aqui ainda os decimais, as frações, entra no próximo conjunto numérico. O conjunto numérico dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, ó, eu coloquei aqui. O conjunto de números naturais é representado pela letra N e o conjunto de números inteiros é representado pela letra Z. Então, o que seriam os números inteiros? Todos os números naturais e o oposto deles, que seriam os negativos e os positivos inteiros, certo? Contando com zero. Aí, claro, eu não quero pôr o zero. Z, asterisco, é a mesma coisa. Z asterisco seria, por exemplo, eu estou começando do 3, mas pode ser infinitamente para frente, infinitamente para trás. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3, infinitamente. Aqui é infinitamente para frente e infinitamente para trás. O conjunto de números naturais, que é esse aqui que a gente viu aqui em cima, a frente dele sempre vai ser o zero e quando tiver o asterisco vai ser o 1. Então, ele não é infinito na frente, ele é só infinito atrás. Começa do 1 ou do 0 e vai infinitamente. Os conjuntos de números inteiros, ele já não tem início e já não tem fim. É tanto infinitamente para o lado negativo e tanto infinitamente para o lado positivo. Correto? Certo. Agora eu vou falar para vocês sobre o conjunto de números racionais, que é o terceiro conjunto que a gente vai abranger. O conjunto de números racionais, ele engloba tanto os números inteiros, que seriam aqui, que a gente colocou, que é representado pela letra Z, tanto os números que sofrem uma razão ou são decimais. Normalmente, um número que sofre uma razão, ele pode ser tanto inteiro quanto decimal, certo? O que seria um número decimal? É números com vírgulas. O que seria um número que sofre uma razão? Seria as frações, certo? Uma fração, ela é uma fração porque ela é uma fração de um número. Sendo uma fração de um número, ela é uma divisão. E uma divisão é uma razão, certo? Conseguiram compreender? É meio difícil, mas é fácil. É só lembrar essas palavras-chave que a gente consegue compreender. Então, o conjunto de números racionais, ele engloba aqueles números inteiros que a gente falou no conjunto passado, que seria tanto os números naturais quanto o oposto deles. Então, os negativos, os positivos e o zero. E ele engloba os números que sofrem uma razão e os decimais, que no caso seriam tanto as frações quanto os números decimais, que seriam os números com vírgula. Aqui eu coloquei uns exemplos deles, ó. 1 sobre 2, que seriam a fração 1/2, né? 1 sobre 3, 2 quartos. E aqui eu coloquei dois exemplos de números decimais, que seriam 1,50, né, no valor de dinheiro, 1,5, 2,3. Então, esses números racionais, eles são representados pela letra Q. Ó, vou até colocar aqui negrito para a gente ver. Eles são representados pela letra Q e eles são representados tanto pelos números inteiros, que seriam os positivos e os negativos e o zero, quanto com as frações, tanto os decimais, entendeu? Então é um grupo bem grande, abrange as frações, abrange os números com vírgulas, abrange os números positivos e os negativos. Certo? Alguma dúvida? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, 0, 1, 1,5, 1/3, meio, 1 negativo, 1/2 negativo, entendeu? Então a fração também dá para ser negativa, que seria o oposto da fração. Então são vários números, abrange vários números. É importante a gente saber disso. Precisa decorar cada número? Não, porque é um conjunto infinito, né? Todos os conjuntos numéricos são infinitos porque os números são infinitos. A gente só precisa lembrar isso. Só lembrar o que é. Então, o conjunto de números racionais é o conjunto de números inteiros junto com fração e número com vírgula, que é os números decimais. Certo? Então é um conjunto bem grande, bem amplo. E o quarto conjunto é o conjunto de números irracionais. O que seria o conjunto de números irracionais? Os números irracionais são aqueles que não têm
não é um número decimal exato, então ele não tem uma representação exata e nem é finita, ele é infinito. Então, assim, um número que. Sabe quando a gente faz na calculadora e tem uma divisão ou algo e dá um resultado? Um número que tá tipo 3, tananã, 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 e você sabe, tem 3 pontinhos que, tipo, é infinito, que não acaba. Esse é um número irracional. Ele não tem fim, ele é infinito e ele não tem uma representação exata. Porém, tem uma observação: ele não pode ser periódico. Quando o número for periódico, o que, que é? O número periódico é quando ele repete uma sequência. Então, tipo, se fosse assim, ó, 3,66666666666 é um número, é uma dízima periódica. E uma dízima periódica é quando o número vai repetir. Ele sempre vai ter uma sequência de números. Às vezes pode ser 3,62626262. Aí ele não entra nesses números irracionais, ele entra no conjunto de números reais, que é o próximo que a gente vai estar aprendendo. Que ele seria simplesmente um número decimal, que é o número o da classe passada, do conjunto de números racionais que que eu apresentei antecedente a esse. Então, os números irracionais, a gente tem que saber que é os números que não são exatos, ou seja, eles não têm um fim, e eles não são periódicos, então eles não se repetem, não há uma repetição, não há um conjunto de repetições. Ele é representado pela letra I. Então, quando tiver o I, é os números irracionais. E eles são representados dessa forma. Lembrando que, ó, coloquei aqui a observação. A dízima periódica, ela não faz parte do conjunto de números irracionais. Ela faz parte do conjunto de números racionais, que é o que a gente viu o antecedente, porque ele é um número com vírgula, um número decimal. Certo? E o conjunto de números reais. Conjunto de números reais, ele é tudo. Como assim ele é tudo? Ele é todos os conjuntos juntos, é todos os números reais. Então ele é o conjunto de números inteiros, ele é o conjunto de números naturais, ele é o conjunto de números irracionais e racionais. Entendeu? Então, os números reais são tanto o conjunto de números racionais, que engloba números naturais, inteiros e racionais, e o conjunto de números irracionais, que seriam esses que são infinitos e não periódicos, certo? Aqui tem uma representação para a gente compreender mais ou menos como é. Todos os números naturais são ele por si, que a gente falou. Começa do zero e vai até o infinito para frente. É números que a gente pode contar nas mãos. 1, 2, 3, 4. São números que são positivos, sempre são positivos, e iniciam do zero até infinito. Os números inteiros, que é representado pela letra Z, como tá aqui, eles podem ser tanto os números naturais, porque você viu, ó, o N tá dentro do Z, então ele pode ser tanto os números naturais quanto o oposto deles, que seriam -1, -2, -3, enfim. Então ele pode ser tanto números positivos quanto números negativos e o zero. Os números racionais, que é representado pela letra Q, os números. Pode ser tanto os números naturais, tanto os números inteiros e tanto as frações e os decimais. Então, engloba todos esses números. Os irracionais são só ele, ó. Você vê que ele está aqui excluído, então é só ele, que é os números decimais, que não possuem dízima periódica, ou seja, não há uma repetição e eles são infinitos. E os números reais engloba todos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai ver juntos. 1. Ele é considerado um número natural? É. É considerado um número inteiro? É. É considerado um número racional? É. É considerado um número irracional? Não. É considerado um número real? É. Então, assim, todos os números que tiver aqui, ele vai fazer parte de todos. Todos os números que tiver aqui, vai fazer parte só dos que estão acima dele. Essa representação é uma representação fácil de compreender. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, igual eu falei, pode entrar em contato comigo, tirar dúvidas, enfim, de quinta-feira a gente vai abrir a live, né, a sala no Google Meet, para vocês também estarem tirando dúvidas. Então, assim, ó, tá bem explícito. Aí, agora, vamos supor, o número -2 é um número natural? Não.
É um número inteiro? É. É um número racional? É. É um número real? É. É um número irracional? Não. Porque ele tá só aqui. Então, ele não é um número natural, porém, ele faz parte de todas as outras, menos do conjunto irracional, que ele é exclusivo. Uma fração, ela é natural? Não. Ela é inteira? Não. Ela é racional? É. Ela é real? É. Ela é irracional? Não. Então aí você vai fazendo esses joguinhos, essas brincadeiras, e você consegue compreender mais ou menos o que é e o que não é, tá bom? Aí, por exemplo, qual é um número real que ele não é racional? Seria os números irracionais, certo? E os números racionais, que engloba todos os outros conjuntos que a gente foi falando, tanto os naturais quanto os inteiros, eles seriam números reais que não seriam irracionais. Certo? Então, essa foi a primeira videoaula. Espero que vocês estejam compreendido, porque assim, as próximas aulas a gente vai aprender sobre operações. E primeiramente eu vou fazer operações com vocês dos números naturais, que seriam 1, 2, 3, 4, infinitamente. Depois que a gente vai aprendendo, por exemplo, as operações com os números inteiros, que seriam tanto positivo quanto negativo. Depois a gente vai pegar as operações com os números de fração, os números fracionários, que seriam as frações, e os números com vírgula, tá? Então a gente vai fazer isso para ficar mais fácil, por isso que essa primeira aula foi uma aula introdutória sobre os conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou postar a lista de exercícios para vocês estarem fazendo. Vai ser uma lista de exercício bem sucinta, bem resumida, porque o assunto é um assunto introdutório. Normalmente não cai em exercícios sobre isso, mas é bom a gente saber, para a gente saber os conjuntos numéricos e saber mais ou menos o que cada número é e qual conjunto ele faz parte. Tenham um ótimo dia, se vocês estão assistindo de manhã, né? Ou uma ótima noite. E obrigada. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem explicado, tá? E desculpa, como eu disse, qualquer barulho, porque como eu tô gravando aqui na minha casa, às vezes sai um barulho ou outro, mas a gente está em busca de ajudar vocês com a aprovação do seu diploma.